Hoje nós vamos falar sobre a importância de uma boa autoestima em todos os pilares da vida da mulher, principalmente no trabalho, principalmente no ambiente de trabalho, né? Essa é uma live comemorativa. O Café com Autoestima de hoje está extremamente lindo e especial. Afinal, hoje é o dia do psicólogo. Vou falar um pouquinho da minha trajetória, vou explicar como que eu comecei, o porquê que eu decidi ser psicóloga, como não tiveram só florezinhas no caminho, não é mesmo? Tiveram muitas pedrinhas. E o que eu fiz, o que eu utilizei para não ter desistido, para ter seguido a minha missão, o meu propósito, o meu chamado. Ok, vamos juntas para a gente começar a falar sobre a importância da autoestima na vida da mulher. E principalmente no mercado de trabalho, independente se essa mulher presta serviço para alguém ou se essa mulher é autônoma, se essa mulher precisa lidar com o trabalho sozinha, se essa mulher é ela por ela. Encaminhe essa live para as mulheres que você conhece, para as mulheres que vão se beneficiar desse conteúdo. E vamos juntas comemorar, vamos juntas celebrar. Estou vendo aqui essas mulheres fazem parte de minha história, então vamos embora. Primeiro de tudo, eu quero falar sobre a importância do autoconhecimento, a importância da terapia na vida da mulher. Vai fazer 15 anos que eu trabalho com vidas, né? Com pessoas, que eu lido com pessoas. Mulheres foi só a partir de 2018. Mas que eu lido com pessoas vai fazer 15 anos. A Carla de 15 anos atrás não é a Carla de hoje. Não era a Carla de hoje, não mesmo, meu Deus. A Carla de 15 anos, a Carla da faculdade, a Carla do colégio, era uma Carla extremamente complexada. Era uma Carla que sofria de baixa autoestima, né? Sofri bullying na escola, me achava horrorosa, era magrela, tinha vários apelidos, perna seca, enfim. Então, tudo isso construiu uma má relação, tudo isso impactou na minha autoestima, tá? Não só isso, né? Isso aqui é apenas a beiradinha, né? A pontinha. Então, o que eu quero te dizer e te mostrar? Que é possível fazer as pazes com a sua autoestima, sim. E que é impossível você ser bem-sucedida se você não tiver uma boa autoconfiança. Se você não tiver uma autoconfiança fortalecida, se você não tiver uma boa autoestima. E aí eu quero que você reflita. Quantas mulheres você conhece que têm potencial, que são inteligentes, esforçadas, né, estudiosas e dedicadas, mas não são bem-sucedidas, não chegaram lá? Por quê? Muito provavelmente essas mulheres não têm uma boa inteligência emocional. Talvez essas mulheres nem se conheçam. Então, se conhecer é o primeiro passo para tudo, é a chave. Através do autoconhecimento, você começa a adquirir, inclusive, autorresponsabilidade. E autorresponsabilidade é diferente de culpa, né? De punição. Autorresponsabilidade é você entender que agora, minha irmã, você é adulta e você é com você mesma. Infelizmente, a vida não é justa, mas se você está incomodada, você precisa agir. Sem se comparar com a grama do vizinho. Porque muitas vezes ela é mais verdinha mesmo, tá? Então é se comparando com o seu eu do passado. Nesse dia do psicólogo, é inevitável não ficar emocionada. Ontem de noite eu preparei a legenda, né, do post. E fiquei catando lá umas fotos, né? Umas fotos, meu Deus, aquela cara cheia de sonhos e tal. E o que eu mais escutei na faculdade, né, inclusive de alguns professores muito bons, era: se você quer ser rica, não faça psicologia. Se você quer viajar, quer ter uma boa qualidade de vida, um bom lazer, você não vai ser psicólogo. Porque ser psicólogo é um ofício. E aí essa frase ficava na minha cabeça, sabe? Poxa, eu queria ter dinheiro. Eu queria viajar, sabe? Eu queria quebrar certas coisas, romper com certas coisas. E aí eu ficava pensando, se você quer clinicar, dinheiro, assim, muito dinheiro vai ser difícil. E aí hoje eu penso na minha trajetória com muito orgulho, com muito amor, com muito respeito, né? Por todo o meu processo. E poxa, eu tenho uma boa qualidade de vida sim, tá? Eu quero mais, eu tenho muitos sonhos, mas eu vivo do meu propósito.
Hoje eu tenho filho, eu tenho minha casa, eu tenho um carro que eu gosto, eu vou para Aracaju sempre que eu quero, eu tenho um bom lazer, eu programo as minhas coisas, eu consigo viajar. E para aquela Carla da faculdade que achava que isso não ia ser possível, isso é muito bom, isso é muito gratificante. E quando eu falo que não foram só florezinhas no meu caminho, eu lembro de quando eu tive que fechar o consultório, né, para me mudar. Vocês já sabem, algumas de vocês já sabem, eu tinha acabado de casar, 3 meses de casada, e vim para São José da Coroa Grande, Pernambuco, praia. Então, assim, pra mim, naquele momento, a psicologia tinha acabado pra mim. Né? Eu olhei a cidade, rapaz, aqui não tem área pra mim, não. Não tem área, não tem área, não tem área. Pensei em desistir. Pensei, fechei consultório e vim pra cá. Né? E aquela coisa pulsando em mim. Pulsando, não desista, você é o que faz. Eu lembro que uma vez um primo meu falou: mas você tá colocando currículo nos lugares? Não. E eu não tava mesmo, porque eu não queria. O meu chamado, a minha paixão sempre foi clinicar. Quando eu me formei, eu fui trabalhar numa escola de pessoas atípicas. Aquela escola pra mim tinha um prazo, eu tava ali porque eu precisava fazer um nome, eu precisava ter horas de voo. Eu acredito que quando você se forma, realmente você tem que sentir, tocar tudo, todas as demandas, homem, mulher, gato, papagaio, adolescente, criança, adulto. Mas eu não amava aquilo. Não amava. Eu lembro que eu atendia 2 vezes na semana e atendia de manhã. E de lá eu já ia pro consultório à tarde, depois do almoço. Quando chegava no consultório, era minha paz. Era meu refúgio. Eu amava atender. Sabe, eu amava. E naquela época, eram muitos sonhos, eram muitos desejos, era muito chão, foi muita luta, né? E eu lembro de cada pessoa que entrou. Eu lembro de cada criança que passou por mim. Eu lembro que quando eu atendia criança, eu dizia: rapaz, eu não vou atender criança mais não. Não quero. Sempre gostei de criança, amava criança e não queria. Trabalho de criança com os pais, né? Não adianta você fazer um bom trabalho com a criança se pai e a mãe não cooperar em casa. E aí eu ficava: não, meu negócio é adulto. Eu amo atender adulto. Eu amo. E aí vim pra cá. E em 2018, realmente aquela coisa, aquela força aqui gritando: mulher, você vai ter que atender só mulheres. Como assim? A importância do autoconhecimento para você saber também o que não quer. Né? Nessa época, eu não tinha uma agenda como hoje, não. Então, o medo de dispensar pessoas era muito grande. E eu costumo dizer que quando você decide alguma coisa, né, tudo conspira, mas também vem as provações. Eu lembro que quando eu conversei com o Samuel, eu disse: eu só vou atender mulheres. E tem certeza? Mas por quê? Gente, hoje eu sou psicóloga da mulher. Hoje vocês conhecem muitas psicólogas que só atendem mulheres, que só atendem crianças, que só atendem adultos. Você já imaginou isso em 2018, antes da pandemia? Não existia. Eu falava: sou psicóloga da mulher. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E aí quando eu decidi, a partir de amanhã, quem me ligar agendando, eu vou dizer que eu não atendo, que eu só atendo mulheres. Nunca choveu tanta ligação em toda a minha vida de homem. Nunca. Gostaria de agendar uma sessão. Tenho vaga. Mas se eu não dissesse não, eu nunca ia trabalhar com o que eu amava. Em 2018 eu realmente vivi, me reinventei. E disse pra mim mesma: chega, já deu. Você só vai atender demandas que você nasceu pra atender. Você não vai mais atender todo mundo. Não vai. Porque se você for boa em tudo, você não vai ser boa em nada. Então você precisa trabalhar com o que ama para se dedicar a isso. E assim eu fiz. Não foi fácil, né? Não foi fácil, tiveram muitas pedras no caminho. E aí comecei a fazer meu nome, me reinventei, criei minha marca. Reinventar-se. E aí aqui onde eu moro pediram muito para eu atender presencial. Muito. Porque, gente, hoje o mundo é online, mas em 2016, quando eu vim pra cá, não era não. Tá? Não era. Eis que eu começo a atender presencial. Fiquei um tempo, fiquei mais de um ano atendendo presencial. E ainda aquela coisa: eu vou atender só online. A minha maior demanda era online. Eu só atendia uma vez na semana aqui presencial. E aquela coisa, e lista de espera para o presencial. E eu só quero atender online.
Eu tava imersa no mundo online, né? Aqueles imigrantes brasileiros morando fora, as dificuldades que essas mulheres enfrentavam e apaixonada cada vez mais por esse universo. Nessa época eu ia para Aracaju todo mês. Todo mês. Por quê? Por insegurança. Porque no fundo eu ainda não acreditava que era possível viver da psicologia online. Não vou mentir para vocês. Quando eu digo a vocês que a insegurança também bate aqui, quando eu digo a vocês que eu sei o que eu falo, é porque eu já senti isso. Eu já senti na pele os malefícios de uma baixa autoestima, gente. Eu já sofri muito em relações, né? Em relacionamentos amorosos, em relacionamentos pessoais, no trabalho. Já me desvalorizei muito. Já baixei preço de sessão, muito, aleatoriamente. Por insegurança. Insegurança de faltar no fim do mês. Por insegurança de não ter o que comer, né? Então, aquela coisa me pulsando, e aí voltando para Aracaju todo mês, que loucura, não sei como era que eu dava conta. Todo mês a gente ia para Aracaju, passava uma semana. Como a minha maior demanda de lá, minhas aracajuanas, né? Eu atendia essas mulheres presencial uma vez no mês, né? Eram 3 online e uma presencial. E assim eu fui, acho que por muito tempo, por uns 2, 3 anos, nessa loucura. Loucura mesmo. Até que eu decidi encerrar de vez isso. Eu decidi que ia atender somente online. Quando eu estivesse em Aracaju, eu fazia questão de atender essas mulheres. Até porque lá é loco o escritório, então, enfim. E aí, eu decidi finalizar o meu ciclo aqui em São José presencial. Mais uma vez com medo. E aí eu volto a dizer, muitas mulheres deixam de tomar decisão porque pensam que vão deixar de sentir medo. Se eu tô sentindo medo, é porque eu não preciso, é porque não é o momento. Não. Eu ouso dizer, quem não tem medo, só quem não tem medo, é quem é irresponsável. Porque uma mulher madura, adulta, ela vai sim sentir medo. O que a gente não pode deixar é que esse medo paralise, é que esse medo me domine. Então vá mesmo com medo. E aí fechei o consultório aqui. E com muita terapia, né? Com muita terapia em dia, pra saber realmente o que eu queria. Fechei em dezembro e em março, né? Março veio a pandemia. Então, enquanto muitas pessoas sentiram, enquanto muitas colegas minhas sentiram a psicologia, né? Sentiram impacto, eu não senti. Meu impacto foi só emocional. Mas muito pelo contrário, financeiramente eu não senti nada. Nada. Trabalhei como uma louca da pandemia. Dei mentoria loucamente para colegas. Fiz muitos trabalhos voluntários, atendia plantão psicológico, né? Adoeci, exausta. Se eu não tivesse encerrado meu ciclo presencial, será que eu não iria sentir esse impacto na pandemia? Então a importância de você ter segurança para se posicionar. Ter segurança, inclusive, e se conhecer para entender o que é um sinal. Ah, é um sinal do universo. Sim, calma, senão tudo vai ser sinal. Mas quando você anda alinhada ao seu propósito, à sua missão, aos seus valores, ao que você realmente quer para você, fica mais fácil tomar decisões, mesmo com medo. Tá? Então, outra decisão na minha carreira. Né? Mais uma decisão na minha carreira. Foram muitas decisões, né, gente? São quase 15 anos. A primeira decisão foi finalizar o ciclo da escola, né? Na Renovar, em Aracaju. Finalizar o ciclo, mesmo sem agenda, né? Finalizei, pedi para sair da escola, porque eu não amava aquilo. Depois disso, mudança de cidade. Fechei o consultório em Aracaju. Depois disso, decidi que só ia atender mulheres em pleno 2018, lá louca, ninguém entendeu nada. Depois disso, finalizei o ciclo presencial, porque o mundo online era o que me chamava mesmo. E tô aqui hoje. Tô aqui hoje vivendo do online. Tô aqui hoje, desde 2016, para provar que energia não tem distância. Obrigada, Paulinha. Energia não tem distância. Então, a conexão, ela não é criada só com presencial. Mas para isso eu precisei fortalecer a minha autoestima, a minha segurança, me posicionar para argumentar, para não baixar o meu valor no online, né? E me
profissionalizar cada vez mais. Não para ser a melhor psicóloga do mundo, mas para ser muito melhor do que a psicóloga que eu fui ano passado, ano retrasado, em 2016. Então é por isso que eu tenho, na minha planilhinha louca, né, virginiana, tenho os gastos, a quantia de curso por ano que eu preciso fazer, a quantidade e a quantia reservada. Porque me profissionalizar também me traz segurança para não baixar o meu valor. A minha terapia, ela entra na contabilidade da minha empresa. Porque se a minha terapia não estiver em dia, eu não consigo pacientes. Muitas vezes a dor de uma paciente já foi a minha dor, ou tem sido a minha dor. Então, se eu não tiver com a minha terapia em dia, eu vou chorar com ela. Vamos dividir um lencinho juntas. Vamos compartilhar um lencinho. Se conheça para se posicionar e assumir os riscos da sua carreira. Isso aqui é para as autônomas. Mulheres autônomas, mulheres empreendedoras que precisam não só de coragem, elas precisam de segurança, de autoconfiança. Se conheça o suficiente para se posicionar, para dizer não, para encerrar ciclo, para não se desvalorizar. Então, voltando ao meu passado, eu já diminui muito o preço da minha sessão. Muito, não vou mentir. Muito. Porque eu preferia ter alguém pagando do que ter uma agenda vazia. Na minha cabeça era melhor isso do que nada, melhor isso do que nada, melhor isso do que nada. E aí, a cada vez que você vai baixando o seu valor, você se sente desvalorizada. Só que não é o paciente que te desvaloriza, não é o seu cliente que te desvaloriza. É você que não se valoriza. É você que se abaixa para caber naquele espaço. Talvez aquele paciente não é para você, aquele cliente não é para você. Não tenha medo de concorrência. Se garanta, estude, confie no que você faz, para encarar os seus colegas como colegas de profissão, como parceiros, e não como concorrentes. Ah, tem muita psicóloga da mulher. Tem. Eu tenho amigas psicólogas da mulher. Tenho. Tenho Manu, de Aracaju, a Manuela Laura, que saio com ela, que converso com ela, que debato com ela, que nos profissionalizamos, inclusive, juntas, já fizemos discursos juntas e encaminham quem eu não posso atender para ela. Eu não posso ver a minha colega como minha concorrente. Eu preciso encarar como minha colega, como minha aliada. Mas para isso a gente precisa se garantir. Eu confio no que eu faço. E não por ser melhor que ela, ou pior. Mas porque eu entendo que nem toda mulher vai se conectar comigo. Concorda com isso? Nem toda mulher vai se identificar com as minhas mãos, com o meu jeito, com a minha fala, com o meu sotaque. Tudo bem. Porque está em terapia. Precisa ter conexão. Não dá pra você ser paciente de alguém que você não tem conexão, de alguém que você não se identifique. Esse psicólogo pode ser o melhor do mundo. Mas você não vai ter esse resultado. Então você precisa encontrar profissionais que façam sentido para você. Os malefícios da baixa autoestima, principalmente no ambiente de trabalho. Tá? Como hoje é dia do psicólogo, o foco maior é na carreira. Então eu vou falar na carreira. Dificuldade em cobrar pelo próprio trabalho. Essa dói, né? Essa dói, que doía tanto em mim. Dificuldade em dar o seu valor. A minha sessão é tanto. Eita, que cara. É. Ontem, eu não sei se vocês viram, uma fisioterapeuta colocou na caixinha: sou físio e me sinto desvalorizada, não consigo cobrar pela minha sessão. Foi alguma coisa assim. Essa é uma dor real. Quantos fisioterapeutas não cobram o justo? Quantos psicólogos não cobram o justo? Quantos professores particulares não cobram o justo? Quantas mulheres trabalham sobrecarregadas porque não conseguem dar o seu próprio valor, não conseguem dar o seu preço, tem medo de perder? Várias, eu já fui uma delas. Várias. Então,
Como que você vai ter segurança em cobrar por algo se você não confia em você? Ou melhor, como o seu cliente vai ter segurança em te contratar se nem você confia no seu potencial? Nem você garante o que faz? Para mim é muito claro. Não está se identificando na terapia, na mentoria, na consultoria, eu tenho vários serviços. Tchau. Não é arrogância, não é soberba. É por mim também. É por respeito àquela pessoa, àquela mulher. Talvez ela não está naquele momento. Por isso que a gente precisa fazer uma avaliação para entender o estado atual dessa mulher, né? E direcionar para o melhor caminho. Se é terapia, se é consultoria, se é mentoria. E eu vou ser bem sincera a vocês. Eu já encerrei a mentoria. Sem concluir. Sem finalizar. Por quê? Porque a pessoa não estava levando a sério. Porque a pessoa faltava. Porque a pessoa chegava atrasada. E aí eu preciso ter segurança para dizer, fulana, vamos dar um tempo, vamos encerrar, não tá no seu momento. Sabe por quê, gente? Amanhã, esse cliente que você tanto se abaixou para caber naquele espaço, aquele cliente que você diminuiu muito a sua sessão, aquele cliente que você remarcou várias vezes, não vai ter efeito no seu trabalho, não tem terapia que se sustente se o cliente faltar. Eu vou entrar através dos pensamentos, através de sonhos? Ainda não consigo fazer isso não, tá? Então você precisa ter segurança para saber encerrar ciclo, finalizar. Amanhã é esse cliente que vai dizer, eu faço terapia há tanto tempo com Carla, não tenho nenhum resultado. A mentoria eu já fiz, mas não senti nada. Cuidado para não ficar na mão de cliente, viu? Cuidado. Não fique esperando aí reconhecimento e gratidão, não, por ninguém, que ninguém tem essa obrigação, não. Você tem obrigação com a sua empresa. Ah, Carla, eu não sou empresa não, mulher, eu sou pequena, nome já. Eu tenho obrigação com a Reinventar-se Psicologia. Voltou? Aqui diz que pausou. E a conexão tá ótima. Acho que foi o sinal, a conexão tá ótima. Gente, então, estão me ouvindo? Posso continuar? Me dê um sinal aqui. Bota um joinha. Tudo certo? Voltou? Valeu, Renata. Então, você tem a obrigação de honrar a sua empresa. A Reinventar-se, ela não existiu só quando eu abri meu CNPJ. Ela existiu porque esse nome mexia comigo, com tudo que eu vivi. Cada vez mais era inevitável não usar essa palavra reinventar. Reinventar, reinventar. E aí eu dizia, um dia eu vou ter uma empresa. E o nome dela vai ser Reinventar-se. Então, antes dela se tornar empresa, eu tentava já agir como uma empresa. Ao contrário de muitos colegas meus, eu sempre tive anotado quanto custava a minha empresa, mesmo sem ser uma empresa. E aí entrava o meu CRP, energia, aluguel, tudo. Depois de um tempo comecei a botar terapia também como um gasto profissional. Claro! Quantos profissionais por aí não fazem terapia? Quantos? Muitos. Muitos. Então comece a se tratar como uma empresa, a olhar para o seu negócio como uma marca. E aí você vai começar a ter compromisso com essa marca. Você vai honrar a sua marca, a sua empresa, o seu nome. Não, eu não posso baixar porque eu sei quanto custou. Eu sempre digo, aqui entrou como gasto da empresa. Tenho duas contabilidades. Não, amor, aqui é a Reinventar-se vai pagar. É presente da Reinventar-se. Essa xícara aqui... Não, essa xícara é da Reinventar-se, não é da casa. Então vai se diferenciando, sabe? Vai, quem é autônoma, vai aí, ó. Vai separando. Porque hoje você precisa saber quanto custa a sua hora. Para eu comprar hoje esse colar aqui... Lindo, eu tô apaixonada por ele. Eu preciso saber quanto custa a minha hora. Ah, não vou comprar agora não, porque menino... Eu tenho que atender muito para comprar isso. Com isso você consegue dizer mais não. Não, fulana, não dá para fazer por tanto. Porque só você sabe o preço da sua hora. A dedicação da sua hora. Ok, vamos para outro tópico. Dificuldade em cobrar pelo próprio trabalho, medo de parecer cara demais, aceitar valores muito abaixo do justo. Empreendedoras vão se identificar com isso, tá?
insegurança para se posicionar. Muitas vezes essa mulher não divulga o próprio serviço porque tem medo. Dificuldade para dizer não a clientes abusivos. Já falei anteriormente, não é? Comparação com outras profissionais. Você precisa se comparar ao seu eu do passado e não a sua colega que você não conhece a história dela. E isso acontece. Isso acontece aqui também. Meu Deus, fulana tá gravando tanto, fulana tá produzindo tanto conteúdo. Meu Deus, fulana fez mentoria comigo e consegue fazer isso. Fulana tem a história de vida dela. E honrar cada fase de sua vida. Vão ter momentos que você vai se dedicar mais à sua carreira, vão ter momentos que você vai se dedicar mais à maternidade, ao relacionamento, à família, porque a vida não é cíclica, a vida não é linear, a vida é cíclica, a vida não é linear. Não é. E as adversidades acontecem o tempo inteiro. A cada dia que passa, eu percebo que as condições nunca estarão favoráveis o tempo todo. Nunca. Então a gente precisa recalcular a nossa rota. Planejei isso, mas dormi mal. Planejei isso, mas o filho ficou doente. Planejei isso, mas aconteceu isso. Então se você viver só focada nos imprevistos, você não anda. Você não caminha. Quem aqui tem o sentimento de insuficiência, aquela sensação de eu não tô pronta, eu não tô boa o bastante? Isso tem nome. Isso é baixa autoestima. Isso é falta de confiança. Gente, a gente não vai estar 100% pronto, não. A vida é tentativa e erro. Lança uma coisa hoje, não tem público, não tem cliente. Lança amanhã, entra um. Lança depois, entra 2, 3 e aí você vai. O que não dá é pra você ficar parado, a gente precisa treinar. Quanto mais a gente treina, melhor a gente fica. Melhor a gente fica. Ah, eu tenho medo de gravar vídeo. Ah, eu não sei gravar vídeo. Ninguém nasceu sabendo, não. Ninguém nasceu sabendo. Tá? Fortaleça sua autoestima e sua autoconfiança. Medo do julgamento, medo da visibilidade. Tem pessoas que têm dificuldade em aparecer por conta do julgamento. Ah, o que as pessoas da minha família vão dizer? Desapegue disso. Desapegue disso. Quer crescer? Desapegue da família. Da família não, vocês entenderam. Desapegue do medo de o que minha mãe vai pensar. O que é que meu pai vai pensar? Meu pai vai dizer assim, minha filha não tá se expondo demais, não. Eu lembro que na época que eu fechei minha agenda, eu coloquei no mentoria para psicólogos e tal, lá na pandemia. Falei, era uma coisa como lotar a agenda, minha filha, você tá dizendo que não tem mais espaço? O povo vai saber quanto você ganha, porque isso é muito fácil. É só saber quanto é a sua sessão e os seus concorrentes e o olho. Meu pai, não tem nada a ver. Então veja, ele quer o meu bem, ele quer o meu melhor. Mas ele não entende o que é melhor pra mim, ele não sabe, não é a área dele. Então desapegue do que a minha família vai pensar, o que minha mãe vai pensar, né? Que meu parente vai pensar. Desapegue disso. Eles não são seus clientes. Não queira educá-los. Não queira ensiná-los. Eu não posso ser psicóloga do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, da parentada toda. Não posso, então não é pra eles que eu vou falar. É pra isso aqui que eu vou falar. É pra minha audiência. É pra quem vai crescer e aprender comigo. Por mais que o meu pai e a minha mãe me divulguem, confiem no meu trabalho, eles não vão me ver como psicóloga deles. É impossível. Eu sou Carla, eu sou Carlinha, eu sou filhinha. Por mais que a minha irmã acredite no meu trabalho, divulgue, né? Me indique. Eu não sou psicóloga da minha irmã. Eu sou Carla, a irmã dela. Então, esse é um erro muito grande. Ah, eu criei um negócio, a minha família não comenta, a minha família não divulga. Pare. A sua família não tem essa obrigação, não. Tá? Não tem. É muito difícil a sua família fazer essa separação, isso de forma inconsciente mesmo. Né? Muitas vezes não sabe nem o que é que você faz aí. Eu não entendo muito, não. Ela tá aparecendo aí, eu não entendo, não sei. E tudo bem. Uma mulher com uma baixa autoestima, ela vai ter dificuldade em aceitar as críticas. Entenda que as críticas vão existir o tempo inteiro. Carla, como é que você faz? Como é que você lida com as críticas? Eu não lido. Porque antes eu lidava, ficava mal, tentava ouvir todo mundo, sabe? Porque eram críticas até de pessoas que queriam meu bem, que me amavam, mas essas pessoas não entendem o que é melhor pra mim.
Então, como que eu lido com a crítica? Levo pra terapia. Meus perrengues é Tiago que sabe, é meu psicólogo. Pronto. E aí lá eu tento entender. Tá, isso aqui faz sentido, realmente. Isso aqui não é legal? Ah, dá sim pra fazer isso. Eu dou conta de fazer isso. Não, isso aqui eu não dou conta, isso aqui não é pra mim, isso aqui não sou eu. Então é se autoconhecer. Porque todo mundo vai ter dica. Todo mundo tem ajuda. Se concentre no seu caminho. Tem aí, ó, esses papéis, essa papelada toda, ó. Minha mesa é assim, é cheia de papel. É cheia de papelada, tudo escrito aqui. É uma anotação. A reunião eu comigo mesmo. Olhe pra sua vida, pra sua história, pro que você dá conta de fazer. E pare de sair ouvindo todo mundo, porque todo mundo vai ter uma ideia boa. E tem mesmo. Escolha um mentor. Escolha um profissional pra te guiar, pra te ajudar, pra te conduzir. Não saia ouvindo todo mundo, não. Tá? A consequência de quem tem vergonha de se expor: menos alcance, menos clientes. Procrastinação e perfeccionismo também esconde uma insegurança. Geralmente mulheres procrastinadoras, mulheres perfeccionistas, né? Elas estão com medo do julgamento, elas estão com medo de se expor, elas estão com medo de pagar mico. Então abandone a ideia do perfeccionismo, eu sempre falo isso. Troque o perfeccionismo por eu gosto de coisas bem feitas. Perfeitas não, eu não vou conseguir fazer coisas perfeitas porque eu não sou Deus. Ok? Para quem acredita em Deus. Então essa mulher que procrastina e que é perfeccionista, ela gasta tempo polindo, gasta o tempo inteiro aperfeiçoando, ao invés de se colocar no mundo, ao invés de se colocar no espaço, de se posicionar. Essa mulher, ela acaba travando em projetos por medo de falhar. Então, a mulher procrastinadora, a mulher perfeccionista, ela deixa de se expor. Ela deixa de se colocar ao mundo. Ela deixa de ensinar coisas, de colocar os talentos dela à disposição, porque ela acha que não tá bom, que não é o suficiente, que tem alguém sempre melhor do que ela. Então, essa mulher perde, o custo é alto. Autoestima para isso. Essa mulher, ela aceita trocas injustas. Faz de graça para poder divulgar. Se sobrecarrega sem reconhecimento. E eu não tô falando de trabalho voluntário. Quando eu falo faz de graça, baixa a sessão, não tô falando para você ser radical, não. Né? Mas a quem você vai baixar a sua sessão? Essa pessoa realmente não pode pagar? Ou essa pessoa não quer pagar pelo seu preço, pelo seu valor? Porque ela não acredita que você realmente é bom o suficiente e que vale a pena investir em você. Não sou contra fazer de graça, mas encarando como algo voluntário. Eu senti de dar para essa mulher e eu vou dar. Desde que não te fira. Desde baixar meu valor porque ela tá precisando e eu quero ajudar ela. E não porque eu tô precisando, não porque... Não, porque senão a conta não fecha. Isso aqui é uma troca. Trabalho é uma troca. A minha paciente, a minha cliente me troca pelo bom serviço que eu presto, me paga pelo bom serviço que eu presto. É uma troca. Tá? Nem ela me deve, nem eu devo. Estamos quites. Ok? Se sobrecarrega sem conhecimento. E aí vem os impactos emocionais. Os impactos emocionais de uma mulher que tem uma baixa autoestima, uma baixa autoconfiança. A sobrecarga excessiva, né? A insegurança, a desvalorização profissional, a ansiedade constante, né? Essa mulher vive o tempo inteiro ansiosa, e o pior, essa mulher se sente fracassada. Essa mulher não se sente boa. Claro, ela tá desvalorizada, ela se sente desvalorizada. Ela se abaixa o tempo inteiro pra caber na vida das pessoas. Então vamos lá. Coloquem na cabeça de vocês. Eu sou uma mulher adulta, madura e suficiente. Certo? Adulta, madura e responsável. Então, eu preciso entender que a partir de agora sou eu comigo mesma. Eu sou responsável pelas minhas decisões. Eu sou responsável pelos meus resultados. Se eu tô insatisfeita com a vida que eu levo, com quanto eu ganho, eu preciso agir. Eu não posso esperar que as coisas caiam do céu. Agora, como agir se você não tem segurança? Se você não tem autoestima? Como? Primeiro passo, fortalecer a sua inteligência emocional. Se autoconhecendo. Estou em terapia, estou em mentoria, enfim. Tá? Não
Não é fácil, mas vale a pena. Hoje eu falei pra uma paciente minha. Terapia é lugar para os fortes. Não é lugar de confetinho o tempo inteiro. Nem sempre você quer cavar aquele buraquinho. Desenterrar aquelas coisas do passado. Ao contrário do que muitos pensam, terapia é um ato de coragem. Você entrar em demandas que, eu não quero mais falar disso, que saco, que coisa chata, de novo você sair isso, Carla quer de novo voltar pra minha infância. Mulher, já passou. Carla quer de novo futucar a minha relação com minha mãe, com meu pai. A gente precisa fazer essa faxina aí, limpar. Pra que esse trauma, pra que essa sujeira não te derrube hoje. Então, você não tem como amar alguém que você não conhece. Como que você vai adquirir amor próprio se você não se conhece? Tá certo, mulher? Chega de se desvalorizar profissionalmente. Chega de deixar ser abusada por um chefe. Chega! Segurança, autoestima, fortalecimento emocional para dizer não, inclusive no ambiente de trabalho. Ok? Um beijo e vamos juntas!